Bom, vamos iniciar a nossa tarefa da noite. Eu pediria a vocês que me falassem se o som tá bom, se estão me ouvindo bem, se tá tudo ok. Nós vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Vida Feliz, onde Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, nos traz uma mensagem falando da importância da prece. E essa mensagem, ela está bem adequada para o nosso tema da noite, que nós vamos falar sobre a assistência espiritual. E Joana de Ângeles fala assim: sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida, onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimos em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo, no entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esse texto da Joana, né? E agora vamos fazer a nossa oração para iniciarmos a nossa tarefa da noite. Rogando a espiritualidade amiga, trabalhadora da seara do Cristo, que nesse instante nos ampare, nos proteja, nos ilumine, para que a lição da noite possa reverberar no nosso íntimo, fazendo com que entendamos o quanto é importante a oração e o quanto somos amparados e protegidos pelos espíritos amigos, pelo nosso anjo guardião. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, a cada pessoa que esteja nesse instante necessitando de amparo, de proteção, de sustentação da fé, para suportarem os momentos difíceis que, de uma forma geral, todos nós estamos passando. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade bendita da tarefa, por essa doutrina que consola, te pedimos permissão para iniciarmos a palestra da noite e que possamos, Senhor, ser bem intuídos para fazermos o nosso melhor nessa noite. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Nós hoje vamos falar sobre a assistência espiritual. E para esse assunto, nós vamos nos ater ao Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a questão 490, que está na segunda parte do livro, no capítulo 9. E a questão 490, Kardec pergunta assim: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os amigos espirituais respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, quando a gente estuda esse capítulo, e temos acho que 33 perguntas nesse item do anjo da guarda no Livro dos Espíritos, tamanha a importância que tem, e às vezes a gente não dá esse devido valor, a gente vai entender que a hora que fazemos o nosso planejamento reencarnatório e decidimos retornar para o planeta para podermos nos ajustar diante da lei, é designado por Deus um espírito que ele tem que ser mais elevado,
do que nós, se não seria cego conduzindo cego. Ele é responsável por nós. Cada pessoa que reencarna é acompanhada por um espírito protetor. Qual o motivo disso? Estar reencarnado não é fácil, implica numa série de questões, de dificuldades, não só para o refazimento dos nossos processos evolutivos. A gente vai se deparar exatamente com as nossas dores, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, que é por isso que reencarnamos na maioria das vezes, com exceção dos espíritos missionários. Vamos nos deparar com essas dificuldades que é para podermos estudá-las melhor, observá-las melhor e transformá-las no melhor que formos capazes de fazê-lo. E para isso, precisamos da assessoria de amigos espirituais e por isso que Deus nos reserva esse espírito amigo que nos acompanha durante toda a nossa encarnação para nos auxiliar nessa empreitada que nos colocamos à disposição, né, para enfrentarmos e para superarmos nossas mazelas. Então, esse espírito protetor, ele tem que ser de uma ordem mais elevada do que a gente, né? Porque, como eu falei, senão seria cego conduzindo cego. Ele tem que ter uma condição espiritual melhor do que a nossa. E na questão seguinte, 491, Kardec então pergunta assim: e qual é a missão do espírito protetor? E aí os amigos respondem: a de um pai com relação a um filho, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha como é que é importante a presença desse anjo guardião para o nosso momento de vida. É um espírito mais elevado, que tem mais conhecimento, é um espírito que se propõe a estar durante toda a nossa existência para nos assessorar, e ali, como ele fala, é como um pai com relação aos filhos. Nós estamos falando aqui daquele pai zeloso, né? Daquele pai que ama e que vive uma expectativa de ajudar, de proteger, de amparar o seu filho para que ele se torne uma pessoa melhor na existência atual. Imagina um espírito que é mais evoluído do que nós e de guiar o seu protegido pela senda do bem, de auxiliar-nos com seus conselhos, de consolar-nos nos momentos de aflição. Mas a gente observa que, por algum motivo, muitas vezes, nós nos esquecemos dele. Na hora do aperto, na hora em que estamos passando por momentos de tantas dificuldades, a gente esquece de orar e de pedir a ajuda e de fazer esse contato íntimo com esse espírito que nos conhece profundamente, porque ele não é um espírito qualquer. Ele nos conhece profundamente, ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, e ele está ali exatamente para nos assessorar. Então precisamos criar o hábito e a confiança de, no momento de dor, de aflição, no momento de dúvida, orarmos e pedirmos ajuda a esse anjo protetor, que com certeza ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele está ali para nos socorrer imediatamente no momento em que a gente se liga ao alto e pede ajuda a ele. Se nós formos lembrar na nossa vida, já passamos por diversas situações em que poderíamos ter tomado atitudes que viriam a nos perturbar sensivelmente e, de repente, a gente tem uma ideia, a gente tem uma intuição e aí muda o rumo, muda a atividade, muda a palavra,
a gente transforma aquilo e depois fala assim, nossa, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido por ali. Muitas vezes, essa ideia que surge não é nossa. É exatamente desse amigo, desse protetor, desse pai que vela por nós o tempo inteiro, que insufla na nossa mente a ideia da necessidade. E a gente não se toca, e a gente não percebe, até porque na maioria das vezes estamos distante desse espírito protetor porque nem lembramos que ele existe. Na hora da aflição, muitas vezes a gente fica tão desesperado que a gente não consegue pensar em mais nada. A gente não consegue, às vezes, nem fazer uma oração. Então, esse amigo que vela por nós e que está o tempo inteiro ao nosso lado, ele está ali, aguardando o nosso pedido, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas à nossa disposição para nos socorrer e nos orientar. A gente conhece uma história que lemos num momento espírita, que fala de uma menina de 11 anos que andava de bicicleta pela rua e ela já estava se direcionando para casa, estava dando uma voltinha pela rua e ela já estava em casa, quando de repente aproxima-se dela um carro e ela observa que tinham 2 homens dentro do carro. Ela de início achou que poderia ser colegas do irmão dela, ela tinha irmãos mais velhos, e ele foi se aproximando dela e ela foi ficando um pouco apreensiva. E de repente eles param perto dela e ela viu que não os conhecia e eles falam assim, você não quer pegar uma carona para chegar mais rápido? E ela, se sentindo aflita, ela fala, não, minha casa é logo ali na esquina, eu já estou pertinho, obrigada. E eles aí insistem, vem, entra aqui, você vai se divertir muito, vai ser muito bom para você. E nisso que ela está muito nervosa e apreensiva e paralisada, porque geralmente o medo paralisa a gente, ela escuta uma voz na cabeça dela que fala, corre, corre. E ela então cria forças e começa a pedalar e voa para dentro de casa. Chegando em casa, ela, desesperada, conta para a mãe dela o que tinha acontecido. De que ela foi, naquele momento, livrada de algum mal maior, porque aqueles homens não eram conhecidos, né? E quem foi aquela voz que gritou para ela correr naquele momento? Então, a gente sabe, e se nós formos pensar na própria vida, quantas vezes isso aconteceu também, né? Quantas vezes a gente pensou em alguma coisa e acabou tomando outra atitude e não era mais do que o nosso mentor, os nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, que estão sempre perto de nós para nos ajudar. Mas a gente tem que lembrar que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos uma decisão. E às vezes, por uma questão de temperamento, uma questão de ignorância das leis divinas, nós relutamos porque achamos que o certo é fazer uma determinada coisa, é tomarmos uma determinada atitude. E às vezes não é. E a gente toma aquela atitude achando que está fazendo o melhor e acaba se dando mal. E aí causa uma série de transtornos, aquilo causa uma perturbação na nossa vida. Passa o tempo, a gente tenta se organizar e daqui a pouco a gente está outra vez insistindo numa outra situação que não é a mais adequada. Às vezes a gente recebe até aconselhamento de pessoas amigas, de parentes que estão junto conosco, a gente fica aborrecido, a gente bate o pé e faz o que quer. E outra vez a gente escolhe um caminho mais difícil. O anjo da guarda, ele tem uma tarefa às vezes muito difícil, dependendo da nossa rigidez. Porque ele está ali, muitas vezes, insuflando boas ideias. Não faz isso, não vai por aí, faz isso assim, não fala agora não, espera mais um pouco, vamos orar. E a gente não percebe, porque a gente está tão preso ao que a gente quer, porque a gente acha que é o certo, que a gente não leva em consideração que chegam até nós, de forma a pelo menos que pudéssemos parar e falar, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma oração. E o anjo da guarda não desiste, ele está ali perto da gente.
Mas na questão 495, Allan Kardec pergunta assim: poderá que o abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde conselho? Estando nós aqui encarnados, muitas vezes nós mesmos desistimos de tentar ajudar alguém, não é verdade? A gente fala com a pessoa não faz, a gente fala com a pessoa não faz, e daqui a pouco a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada, não vou ajudar mais nada, não quero mais saber. Será que o nosso anjo da guarda, ele também pode desistir da tarefa que ele assumiu quando nós reencarnamos? Os espíritos respondem para a gente assim: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Que tarefa difícil deve ser para o anjo da guarda, né? Nós que somos desobedientes, muitas vezes agimos como crianças malcriadas, rebeldes. Ele está ali, o nosso amigo querido, falando, né? Olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, e a gente não faz, e a gente reluta, né? Tem um determinado momento em que ele se afasta, até porque os espíritos mais evoluídos não perdem tempo como nós. Às vezes, a gente podia estar fazendo coisas tão úteis e perdemos muito tempo com coisas que não levam a nada. A espiritualidade superior já sabe que o melhor caminho é sempre otimizar o tempo que temos para o bem. Então, quando esses espíritos estão ali ao nosso lado e percebem que a gente não quer ajuda, que a gente não aceita ajuda, eles se afastam muitas vezes até para cumprir outras tarefas. Mas isso não quer dizer que eles nos abandonem, porque eles assumiram uma responsabilidade diante de Deus de nos assessorarem. Eles sabem disso, porque eles já têm a responsabilidade que é assumir essa tarefa. Então, eles se afastam, mas eles ficam ligados. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles estão ali o tempo inteiro fazendo o que for possível para nos ajudar. E no primeiro instante em que a gente faz uma oração e pede ajuda, eles na mesma hora retornam para nos auxiliar. Porque eles não são como nós, eles já têm um entendimento da lei divina muito mais amplo do que o nosso entendimento, que muitas vezes é acanhado. Então, eles não desistem da gente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles não desistem da gente. Eles vão ficar conosco sempre para nos auxiliar. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Por isso eles não largam a tarefa, porque eles têm noção exata da importância da tarefa que assumiram. Foi Deus quem aí os colocou e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Imagina o quanto que deve ser penoso. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados de quem não sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, quando a gente vai estudando esse capítulo do Livro dos Espíritos, que tem tantas questões que aqui a gente não vai abordar todas, só algumas para que a gente possa fazer uma reflexão, a gente percebe que temos sempre a oportunidade de ajuda e de amparo, que muitas vezes a gente se desespera achando que está sozinho, que estamos abandonados e nunca estamos. Mas quem de nós já criou o hábito de fazer essa
condição desse protetor. Quem de nós reserva algum horário do dia para fazermos essa aproximação, criar essa intimidade com esse espírito protetor? Por exemplo, quando a gente leu aqui Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que ela nos fala da oração, ela fala assim: Jesus mantinha a convivência com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração. E nós? Se Jesus fazia isso, e nós fazemos? A gente só vai lembrar muitas vezes da espiritualidade amiga na hora do desespero. Aí a gente quer ser atendido e na mesma hora quer ser atendido imediatamente porque a gente está sofrendo, a gente está em desespero. Mas será que nós criamos esse caminho, esse vínculo, como a gente fala na internet, né? A gente cria atalhos aqui para não ter que abrir vários programas, às vezes a gente coloca na página inicial atalhos para quando a gente clicar já abre a página que a gente quer. Será que nós criamos atalhos para fazer contato com o nosso amigo espiritual? Se Jesus aqui, né, Joana de Ângeles nos lembra disso. A gente, quando estuda o Evangelho, a gente sabe quantas vezes Jesus se recolhia para poder fazer as suas orações e entrar em contato com Deus. Joana fala exatamente disso, né? Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem. Talvez sem o supérfluo. Não, peraí. Não é que não. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece para te refazeres e te banhares de paz. Porque quando a gente se recolhe e entra em oração, a gente aumenta o nosso padrão vibratório de tal forma que esses mentores têm melhor condição de fazer contato conosco para nos auxiliar. E nesse momento em que o planeta vive numa turbulência tão grande, a gente liga a televisão, ou a gente vê pelo WhatsApp, ou a gente vê pela internet de uma forma geral, notícias e notícias e notícias de quê? De dor, de mortes, de conflitos políticos, e a gente fica ali naquele clima, naquele ambiente mental. Mas será que a gente também perde algum tempo, e esse perde entre aspas, né? Porque não é perder tempo? Será que a gente reserva algum tempo, melhor falando, para fazermos a ligação com essa espiritualidade bondosa, para ela poder nos socorrer, nos ajudar, nos orientar, nos dar bons aconselhamentos? Ou será que a gente entra nesse turbilhão, como Joana falou, da vida material, do mundo, e esquece da beleza e da grandiosidade que é a oração para que consigamos entrar em contato com esse espírito amigo? Santo Agostinho, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos, embora muitos milhões de léguas distante de vós. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Então vamos seguir o aconselhamento desses amigos espirituais quando eles nos falam: procurai estar sempre em relação conosco. É tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Mas da onde vem essa fortaleza? Em primeiro lugar, da nossa vontade. Da vontade de dar certo, da vontade de criar o hábito feliz do estudo do Evangelho, da oração. Porque quando a gente se aproxima desses estudos evangélicos, de uma Vida Feliz, da Joana de Ângeles, um livrinho, Minutos de Sabedoria, como tem tido todos os dias de manhã, né? A Torres Pastorino nos trazendo tanta mensagem boa. Nós precisamos nos embeber
nessas mensagens para criarmos fortalezas internas de bom ânimo, para enfrentarmos a dor, para enfrentarmos a doença, para enfrentarmos o desemprego, para enfrentarmos as crises dentro da família, as crises de relacionamento, né? Tantos problemas que surgem financeiros, que abalam e que muitas vezes nós sozinhos, com a nossa visão pequena, estreita, a gente entra em desespero porque a gente não vê saída, a gente não vê alternativa para aquilo e se permite levar pelo padrão vibratório daquela situação específica. Quando é que nós vamos sair disso? Quando pela nossa vontade nós fizermos todo um trabalho de buscarmos os textos evangélicos, de buscarmos os estudos. Hoje em dia, nós estamos tendo uma grande oportunidade através da internet, dessas lives maravilhosas que o nosso movimento faz e tantos outros, onde a gente tem acesso a estudos, a palestras. Isso renova a nossa alma, isso fortalece o nosso espírito, isso nos dá bom ânimo para continuarmos a nossa caminhada, por mais difícil que ela esteja. Porque vai sempre nos colocar na nossa mente a certeza de que não estamos sozinhos. Precisamos nos convencermos disso para que esse trabalho, que é árduo, de estarmos reencarnados, enfrentando a nós mesmos, não fique tão árduo, seja mais leve, porque vamos contar com esses amigos espirituais que não desistem da gente de forma nenhuma. E esses espíritos, eles não só nos protegem particularmente, individualmente, como tem espíritos que protegem o nosso lar. Tem espíritos que protegem as cidades, os países. Olha só, na questão 518 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares? E eles respondem: os espíritos preferem estar no meio dos que lhes assemelham. Então vem aquela história, né? Por quem é que nós estamos acompanhados? Por espíritos semelhantes a nós. Então, se nós queremos manter uma qualidade melhor de companhias espirituais, nós temos que elevar o nosso padrão vibratório. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos, porque há afinidade. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se a moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam neles o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, se nós pararmos para pensar, por exemplo, nas nações, a gente percebe que hoje no nosso planeta ainda temos grupamentos, né, nações, povos que são muito bélicos, que querem guerrear o tempo inteiro. E temos outros que nós nem escutamos falar, porque eles vivem na paz, eles vivem no canto deles, trabalhando, se organizando para fazerem o seu melhor. Tanto um quanto o outro têm espíritos protetores. Mas vamos receber, e aí seja da parte individual, seja da parte coletiva, nós receberemos a influência de espíritos que estejam adequados com o nosso padrão vibratório.
Questão 519, Kardec pergunta: as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Será que existem espíritos que são responsáveis pelas nações, pelos povos? E ele não tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que caminhando para um objetivo comum precisam de uma direção superior. Porque, veja bem, a evolução, ela é o tempo inteiro. Nós temos o nosso compromisso individualmente, né? Nós temos a nossa responsabilidade individual naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E tudo isso vai gerar uma vibração que vai atingir as pessoas que convivem comigo em casa, no trabalho, na casa espírita, no ambiente social que eu convivo. Tanto é que tem pessoas que são extremamente agradáveis, que a gente gosta de estar perto, e tem outras que são mais difíceis, pelo temperamento, né, pela forma de agir, de pensar. E assim, de um indivíduo, a gente leva para um todo. Porque, por exemplo, se a gente partir de um indivíduo e pegar a família dele, nós temos famílias que são extremamente agradáveis, né? Famílias que têm problemas, têm dificuldades, mas são pessoas idôneas, são pessoas que procuram sempre olhar o melhor. E tem pessoas que têm as mesmas oportunidades às vezes e são pessoas mais irritadas, são pessoas mais preguiçosas, são pessoas que não buscam melhores momentos e situações para que aquilo traga ao todo que ali está, a própria família, uma melhor oportunidade de crescimento espiritual. São pessoas que gostam de violência, de escalão. São pessoas que têm uma tendência difícil. Nós sabemos disso, nós conhecemos. E aí, se a gente sai dessa família e vai para um âmbito maior, essa família que é agradável, que é calma, que busca sempre as coisas melhores, na vida em sociedade ela vai ser da mesma forma. São pessoas que nunca vão estar presentes num momento de briga, num momento de falcatrua, de corrupção, num momento de traição. Não vai. Porque esse grupo, ele já aprendeu que o melhor caminho não é o do erro. Mas quando a gente fala daquela outra família, que é mais perturbada, que é mais violenta, que é mais ociosa, né? Que gosta das facilidades do planeta, ela vai estar num grupamento social da mesma categoria dela. Porque semelhante vai atrair semelhante. Então ela vai estar junto a pessoas que estão acostumadas a ter o mesmo padrão vibratório, porque é onde ela se sente bem. E aí, quando a gente começa a fazer esse estudo e a gente sabe que temos um anjo protetor que vai nos auxiliar, se nós nos colocarmos à disposição dessa ajuda, né? Nós aí já vamos aprendendo que não só nós temos essa ajuda, mas o grupamento familiar também o tem. E o grupo familiar, o grupo social, e assim uma nação inteira. E aí a gente vê por que a gente reencarnou no Brasil. Por que não reencarnamos na Palestina? Por que não reencarnamos na África? Por quê? Porque fomos atraídos para o grupamento que precisávamos para aprendermos determinadas coisas. E o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento do planeta, aprendendo o quê? O que nós estamos? Qual é o nosso esforço? Apesar de toda a luta, de todas as dificuldades que surgem, o que nós estamos aprendendo aqui? Quais as oportunidades que nós estamos aproveitando para crescermos mais e mais espiritualmente falando? Então, quando a gente fala que cada país também tem o seu protetor, eu fui pela curiosidade procurar
né? Por exemplo, o Egito é protegido por São Marcos, a Inglaterra por São Jorge, Portugal por Nossa Senhora da Conceição, a Nigéria por São Patrício, o Brasil por Nossa Senhora Aparecida, a Alemanha por São Bento de Núrcia, a Espanha por São Tiago, a França por Santa Joana d'Arc, a Itália por São Francisco de Assis, a Jordânia por São João Batista, e assim vai. E aí a gente vê que aqui tem nomes de santos, né, que foram beatificados pela Igreja Católica, mas que são espíritos de uma envergadura maior, porque um protetor de um país, de uma nação, ele com certeza tem que ter uma evolução muito maior do que o nosso anjo da guarda. Por quê? Porque o compromisso é muito maior. E esse espírito, que é o anjo protetor de cada nação, ele não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho. Nós já vimos isso nos livros, né? Que são grupamentos de espíritos que trabalham na seara do Cristo, que de boa vontade, eles se colocam à disposição da humanidade para nos ajudar nesse processo evolutivo. E aí a gente vai aos poucos entendendo isso e se ligando a essa espiritualidade para que possamos aproveitar a oportunidade e melhorarmos cada vez mais. Então, dentro disso aqui que nós estamos falando, dessas questões do livro dos Espíritos, que, como eu falei, são muitas, eu acho que são 30 por aí, só sobre anjo da guarda, vale a pena a gente recorrer ao livro, vale a pena a gente ler cuidadosamente, porque Kardec e a espiritualidade não ia ficar falando de um tema tanto tempo se ele não fosse tão importante. Precisamos entender esse processo desse espírito bondoso que nos assessora, que nos dá esse amparo no momento evolutivo que estamos, exatamente para que possamos aproveitar a oportunidade reencarnatória nos momentos de decisão, nos momentos de maior aflição, nos momentos em que a gente acha que não vai dar conta. Mas não é na hora do desespero que a gente faz esse contato. Por quê? Porque na hora do desespero, muitas vezes, o nosso desequilíbrio é tanto que o nosso padrão vibratório está muito baixo. Precisa criar esse hábito, né, de orarmos ao nosso anjo protetor para que consigamos, através desse contato íntimo, na hora que precisarmos, fazermos essa ligação mais rápida possível. Eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro Os Mensageiros, onde o espírito André Luiz, né, através da psicografia de Chico Xavier, faz um trabalho belíssimo na espiritualidade, não só ele, como uma equipe espiritual, como a gente falou, nunca está sozinho, e ele ali como aprendiz, né, como um verdadeiro jornalista, aprendendo as coisas do plano espiritual e do quanta novidade para ele, né, que não conhecia nada disso, trazendo para nós um entendimento maior. E quando ele vai nos relatando o que estava acontecendo na história que ele vai contando, vai também nos auxiliando a ter um entendimento mais amplo do que acontece no plano espiritual, que está ligado às nossas ações do plano físico. Então, por exemplo, nesse trecho que está no capítulo 37, ele fala dos efeitos da prece. Então, é um fragmento aqui que eu peguei do contexto, né? Onde ele fala assim: quando essas entidades se aproximam da casa de Isabel, que era uma personagem do livro, fogem em seguida, espantadas e inquietas. Por que será que essas entidades fugiram da casa de Isabel? O que estava acontecendo ali que fez com que essas entidades não encontrassem a porta aberta e livre acesso? É que a prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo
eletromagnética e relativo poder, ela pode ser emitida por qualquer um de nós. Olha que coisa espetacular. A gente aqui está sabendo, através de André Luiz, que nós temos um campo nós podemos formar um campo eletromagnético através da prece que vai nos proteger, que vai fazer como se fosse uma rede elétrica, né? Onde quem encosta leva um choque, então ninguém se aproxima. Mas essa rede elétrica, ela é diferente da que a gente usa aqui na Terra. Ela é uma rede elétrica que vai nos proteger dos pensamentos ruins, das intenções más. E aí ele continua. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Quem de nós já está fazendo o culto do Evangelho no lar? Nós sabemos que esse momento que nós nos programamos em tal dia e tal hora e nos comprometemos com a espiritualidade, de orarmos, de lermos o Evangelho, de fazermos reflexões evangélicas, esse momento é o momento em que nós convidamos esses espíritos bondosos para entrarmos na nossa casa. Quando a gente convida alguém que a gente gosta muito para vir à nossa casa, agora a gente não está podendo muito convidar, né? Mas quando a gente fazia isso, e eram pessoas que a gente amava, que a gente tinha consideração, como é que normalmente a gente recebe essas pessoas na nossa casa? A gente arruma a casa, a gente põe um vasinho de flor, a gente põe uma toalha bonita na mesa, a gente prepara um lanche gostoso, a gente coloca uma boa música, a gente se arruma, toma um banho, fica mais cheirosinha. A gente faz todo um ritual para nos prepararmos, para recebermos essa pessoa que a gente gosta, para que ao adentrar a nossa casa, ela se sinta bem, ela perceba o quanto que ela é querida, o quanto que nos faz bem a presença dela no nosso lar. Muito bem. Quando a gente senta junto com a família ou mesmo sozinho e abre o Evangelho naquele dia e hora marcados, e por que a gente pode abrir o Evangelho o dia inteiro, mas por que é importante estabelecer um dia e uma hora? Porque a espiritualidade, ela não perde tempo, como a gente já falou anteriormente. Ela tem muitos compromissos. E elas não ficam lá assim à toa. Vamos esperar a hora que abriu lá o Evangelho, que se reunir, a gente vai lá. Vamos esperar aqui. Não, eles não têm tempo a perder. Então, eles já sabem, quando a gente marca esse compromisso, a gente não está marcando compromisso só com os nossos familiares. A gente está marcando também o compromisso com a espiritualidade superior. Naquele dia e naquela hora, nós vamos receber na nossa casa Jesus, através dos seus emissários, através dos nossos amigos espirituais, dos protetores. A gente quer tanto a ajuda dos amigos espirituais e na hora que temos essa oportunidade de tê-los na nossa casa, muitas vezes a gente não faz, porque não deu tempo, esqueci, eu chamei, mas não veio, e a gente fica enrolando, vou começar e nunca começa. O mais beneficiado, quando a gente se prepara para fazer essa reunião em torno do Evangelho, somos nós, a nossa família. E a gente viu ali quando ele fala, né? Essa reunião em torno do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. E aí, quando essa espiritualidade chega e ilumina o nosso ambiente, ilumina o nosso lar, essa luz não é só para a gente. Essa luz, ela vai permear, vai além dos muros da nossa casa. E muitas vezes a espiritualidade se aproveita desse momento para socorrer pessoas que moram próximos de nós, ou pessoas que nós estamos
trazendo no nosso pensamento, porque sabemos que estão necessitadas de amparo. É um ponto de luz, é um foco que nós fazemos dentro da nossa casa. Essa espiritualidade chega, limpa espiritualmente o nosso ambiente, enche de eflúvios salutares, fluidifica as nossas águas e ajuda a quem estiver precisando. Olha que coisa maravilhosa, que está ao nosso alcance. Se eu moro sozinha, não tem problema, façamos o evangelho sozinha. Se a família é de outra religião ou se a família não quer, vamos respeitar, mas nós vamos fazer o nosso evangelho. Nós não temos que obrigar ninguém a fazer evangelho conosco. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. A gente convida, a gente mostra o quanto que é bom fazer o evangelho, o quanto que é importante, mas respeita o livre-arbítrio de cada um. Se aqueles que moram conosco não querem, por motivo que seja deles, vamos respeitar e façamos nós, que acreditamos que aquilo é importante e que é uma grande bênção que nós podemos ter. E André Luiz continua assim: o homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam um choque em contato com as vibrações luminosas da casa que qualquer um de nós pode ter, né, edificando para ser uma oficina terrestre da colônia maior, superior, que a gente almeja um dia frequentar. Então, aqui nesse trechinho dos Mensageiros, capítulo 37, a gente percebe o quanto que é importante orar, fazermos o culto do lar, o quanto que nós somos beneficiados. A gente que vive muitas vezes apavorado, preocupado, perturbado por conta de tantas situações graves que estamos vivendo, vamos utilizarmos dessa ferramenta que não custa nada para a gente e que vai trazer tanto benefício para todos nós. Todos nós podemos lançar mão dessa ferramenta tão agradável e tão simples. Ainda continuando nesse livro, Mensageiros, aí já no capítulo 24, tem uma citação também da prece de Ismália. E olha que lindo. No horário reservado à prece coletiva, Ismália foi convidada a orar. Os demais acompanhavam em silêncio a oração, mas André Luiz e Vicente, atendendo a uma recomendação de Aniceto, que era o espírito que estava orientando o André Luiz nesse livro, seguiam a prece frase por frase, repetindo em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Veja bem, às vezes somos convidados a irmos a outros templos religiosos, a uma missa na igreja católica ou a uma reunião numa igreja evangélica, num templo evangélico, num culto, ou em outro lugar qualquer. Minha gente, espírito bondoso está em qualquer lugar. Eles não têm igreja como nós entendemos, templo de pedra. Os amigos espirituais estão no templo maior, que é o nosso coração. Então, se nós estamos naquele lugar e vai se fazer uma oração, seja qual ela for, de que maneira for, se nós acompanharmos com reverência, com o coração, com vontade de ouvir a palavra do Cristo, imprimindo naquilo que está sendo falado, como falou ali, né? Imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao que estava sendo falado, ao som e à ideia, numa só
vibração, seremos ouvidos, seremos atendidos, seremos beneficiados também. Não é só dentro da casa espírita, não é só a prece espírita, não. A verdade, ela chega de todos os lados, por todos os meios. Depende de nós sabermos aproveitar isso que chega até nós, porque o tom vai ser dado por nós. Por exemplo, a gente quando lê passagens da vida do Chico, a gente sabe que muitas vezes ele foi levado a determinadas situações por pessoas que queriam um mal, expô-lo ao ridículo. Qual foi a atitude dele sempre? A de serenidade. A de saber ter a convicção de que ele estava amparado pela espiritualidade superior. Então, muitas vezes, as situações, e até situações vexatórias que ele foi colocado, ele se saiu muito bem, porque ele confiou na espiritualidade superior, porque ele tinha uma intimidade com essa espiritualidade superior e ele sabia que ele não estava sozinho. E assim somos nós em qualquer lugar. A gente pode, em qualquer lugar, num hospital, se nós tivermos na mentalidade a certeza de que nós estamos acompanhados pelos nossos amigos espirituais e que naquele local que nós estamos também tem amigos espirituais ali, nós vamos aumentar o nosso auditório, vamos ajudar muitas pessoas. Uma vez eu li num livro, eu não me lembro o nome do livro, ele já tem muito tempo, falando sobre a hora dos velórios. E a espiritualidade falava que havia momento em que as equipes espirituais que trabalham dentro dos cemitérios percorriam as salas onde estavam correndo velório, procurando uma pessoa que estivesse em oração para ajudá-los ali no socorro, e eles não encontravam, porque todos estavam numa vida social, revendo parentes, amigos, relembrando casos, rindo, brincando, contando coisas, numa atitude que não condiz com aquele momento ali. Então a espiritualidade estava presente, mas não podia contar, na maioria das vezes, com os encarnados, porque estavam numa atitude totalmente equivocada. Quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai se portando de forma diferente, porque agora a gente sabe disso. Então, por exemplo, se a gente está num lugar e sai uma briga, ao invés da gente ficar curioso para ver o que está acontecendo, a gente se recolhe em oração. Porque a espiritualidade amiga está presente, muitas vezes através da nossa postura de oração, ela se aproveita daquilo que estamos emanando de fluido material e atuam naqueles que estão tão perturbados. E a gente assim vai contribuindo, pouquinho, mas vai contribuindo, né? É o que a gente dá conta, então vamos fazê-lo. E aí André Luiz continua assim, olha, a Ismália fazendo a prece, e ele diz, Ismália transfigurou-se. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo e em particular do seu tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam também quase semelhantes a ela, como se trajassem costumes radiosos em que predominavam a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. E assim cada um de nós, que já consegue fazer essa ligação com mais facilidade, com essa espiritualidade superior, nós vamos emitindo ondas de vibrações salutares, que vai nos ajudar, mas também vai ser projetada para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes no nosso lar, a gente tem problemas com os familiares, isso é comum. Tem sempre um
que nos causa mais preocupação quando não somos nós mesmos, né, que causamos preocupação para o grupo. E aí a gente imagina, se nós começarmos a criar o hábito da oração, sempre projetando essa vibração superior, nós vamos contribuir com a espiritualidade para que possa pacificar, para que possa jogar água na fervura, se for o caso, para que as dores físicas diminuam, para que as dores morais diminuam, encontrem solução, o coração fique sereno, mesmo diante daquelas situações que a gente olha e fala, gente, não tem saída, eu não sei mais o que fazer. Sempre tem o que fazer. Naquele momento, a gente está tão perturbado que não enxerga a saída. Mas se nós nos colocarmos em oração e nos ligarmos a esse espírito protetor, com certeza a solução virá. Pode não ser a solução que eu penso que vai ser. Às vezes a gente acha que a solução de um problema é uma e a outra totalmente diferente. A gente fala assim, nossa, nunca nem tinha pensado nisso. Vamos confiar que os espíritos, eles são superiores e por ser superior, eles sabem mais do que nós. Eles enxergam muito mais adiante do que nós. Então vamos confiar nisso e vamos fazer a nossa parte. Se não fazemos ainda o Evangelho no Lar, vamos nos programar para fazê-lo. Porque hoje aqui a gente viu o quanto que é importante esse momento na nossa casa. Vamos orar, vamos fazer nossas leituras evangélicas. Se nós queremos melhorar, que o ambiente melhore, sejamos nós os agentes dessa melhoria. E isso cabe a cada um. Isso a espiritualidade superior pode querer nos ajudar o tempo inteiro, mas se nós não fizermos a nossa parte, eles não vão poder nos ajudar. Então, no dia de hoje, nós já estamos na nossa reta final, vamos pensar nisso tudo, recorram ao Livro dos Espíritos, procurem lá o capítulo que fala sobre o anjo da guarda, leiam, reflitam e vejam que maravilha em permitir um espírito que vai ser aqui o nosso guia, a que nos orienta. Assim vai ficar mais fácil, minha gente. Agradeço a vocês o carinho, a paciência de me escutar. Espero que vocês fiquem bem, estejam bem, né? E aí vamos encerrar a nossa tarefa da noite, fazendo a oração como é de praxe, né? Nós temos dentro do nosso trabalho espiritual, agradecendo a presença de todos que aí estão, de amigos queridos. É tão bom enquanto a gente fala aqui, ver vocês aí, é muito agradável, né? Saber que vocês estão perto. E aí vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao mais alto, para que possamos lembrar do nosso Mestre Jesus e dessa equipe espiritual que nos assessora. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, nesse instante, em nome Senhor, te rogamos a presença através dos teus mensageiros para nos auxiliar. Que cada lar, Senhor, nesse instante, esteja envolvido em muito amor. Que a tua presença, Senhor, se faça em cada coração, levando a cada um aquilo que estamos necessitados. Fluidifica, Senhor, as nossas águas. Ampara, protege, acalma e dá-nos forma, nesse momento
onde existem tantas dificuldades, Senhor, possamos lembrar de que o Senhor está conosco, de que nada é por acaso, de que não estamos abandonados, mas que temos o tempo inteiro amigos espirituais que velam por nós. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela grande oportunidade, Senhor, do tema para fazermos nossas reflexões. Que o Senhor nos abençoe, abençoando aqueles que sofrem, aqueles que estão hospitalizados, abençoando aqueles que estão desencarnando pela Covid, abençoando, Senhor, aqueles que se encontram em momentos de desespero. Que o Senhor e que Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, ampare a cada coração aflito, levando o colo materno, o aconchego e a certeza de que estamos juntos e de que estamos protegidos, em nome de Deus. Muito obrigada, Senhor, fica conosco, nos amparando, nos protegendo, agora e sempre. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus fique com vocês. Muito obrigada pela companhia e que a noite seja de muita paz. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus.